A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você está no meu canal Presbítero Paulo César Oficial. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por aqueles que têm acompanhado o chamado de Deus na minha vida. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz e eu estou aqui somente para servir os irmãos e servir principalmente o nosso Senhor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e depois que você assistir todo o conteúdo, deixe o seu comentário, porque é muito importante, eu estarei lendo para a glória de Deus, tá bom? Hoje eu estou fazendo aqui uma leitura diária da Bíblia toda, de novo, estou lendo a Bíblia para a glória de Deus pela quarta vez, e hoje um versículo me chamou muita atenção. O título aqui que eu vou colocar para os irmãos é: a unção faz a diferença. A presença do Espírito Santo faz a diferença. Observe, Mateus não, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, verso 22, está escrito assim: olha como me chamou a atenção esse versículo e como vai chamar a atenção de vocês. Maravilharam-se, versículo 22, maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Vou ler de novo. Evangelho escrito por Marcos, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, verso 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. É interessante demais isso aqui. Mexe muito comigo. Aí os irmãos podem me perguntar: mas espera aí, presbítero Paulo, mas isso é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Mas como assim a unção faz a diferença, sendo que ele era o próprio Deus? Ele não precisava dizer que ele estava com unção, sendo que ele era o próprio Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus ele veio para servir. Jesus veio como homem. Por isso ele foi muitas das vezes chamado Filho do Homem. E certa feita, Jesus estava aqui ensinando em Cafarnaum. Os irmãos sabem muito bem que essa cidade aqui foi uma cidade muito idólatra, uma cidade muito que não acreditava nos ensinos de Jesus, e por isso deixou do Senhor fazer tantos prodígios nela. E é interessante que nesse dia, Jesus, a partir do versículo 21, ele estava entrando em Cafarnaum no dia de sábado, ele estava fazendo milagres, proezas, maravilhas, etc. E todos ficaram maravilhados e diziam assim: peraí, estou maravilhado. Por quê? Porque ele ensina com muita autoridade, ele não ensina como os mestres da lei. Isso mexe comigo, porque não é só o conhecimento, irmãos. Independente qual tipo de formação que nós vamos ter teológica, eu gosto muito da teologia, o que faz a diferença para nós não é a oratória, não é o conhecimento intelectual, não é as faculdades, os renomes. Não. O que faz a diferença é a autoridade. E para ter autoridade, quem dá e quem faz é Deus. E para nós termos essa ligação com Deus, para ganharmos autoridade, nós temos que ser servos dele. Nós temos que ser inteiramente dependente dele. Então, dependente do tanto que eu conheço, dependente do tanto que eu tenho feito para Deus, é para a glória dele, não é para minha glória, não é para o meu louvor, não é para o meu mérito. Presbítero Paulo, o senhor conhece um pouquinho. Ah, pastor fulano e tal conhece muito. Tem que ser para a glória de Deus. É um esforço que ele está fazendo para cada dia mais aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar. Mas temos que ser servos de Jesus, servos de Deus. E mesmo Jesus, sendo servo, ele ensinou um princípio aqui muito interessante. Ele ensinou que ele não falava somente, como os mestres da lei. Ele não ensinava a lei somente. Cabe ressaltar que Jesus, com 12 anos, já estava ensinando para doutores. Mas Jesus tinha um diferencial. É por isso que eu coloquei desse título que a unção faz a diferença. Porque Jesus era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Certa feita, Maria e, se eu não me engano, Isabel, que era sua tia, e João Batista com Jesus dentro da barriga das mães, a unção que estava sobre Jesus, o Espírito Santo,
tomou também a barriga de Isabel. Isso é maravilhoso, isso é esplêndido. Demonstra que a unção, irmãos, ela é maravilhosa. O Espírito Santo, ele tem que estar dentro de nós, dentro da igreja. A presença de Deus tem que estar dentro de nós, para que nós não venhamos ser somente, vamos dizer assim, maravilhados aos olhos do ser humano com palavras persuasivas, com palavras de doutrinas humanas, ou com palavras também de conhecimento teológico, mas que tenha eficácia no que fala, porque a unção faz a diferença. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu quero dizer que Jesus era só diferente. Preste atenção. Jesus era só diferente dos mestres da lei, porque Jesus, ele curava. Jesus, ele expulsava demônio. Jesus, ele fazia coisas extraordinárias, sobrenatural. É isso que Deus quer na nossa vida. Nós não somos Jesus, mas somos servos dele. E ele disse, coisas maiores vós vai fazer no meu nome, se crê. E se crermos, nós vamos ver a glória de Deus. O que Deus tem para nós não é só o que nós conseguimos nas faculdades. O que Deus tem para nós é através da oração, do jejum, dos revestimentos espirituais, das armaduras de Deus. Aí você vai ver que juntando conhecimento, aleluia, com a graça, com a unção, com o poder, você vai ser um homem, uma mulher extraordinária nas mãos do Senhor. Não tem para capeta, não tem para demônio, não tem para diabos, não tem. Porque Deus, ele quer usar você no extraordinário. Deus abençoe.